Se liga, Carolina. Já pensou como controlar a raiva pode mudar tudo? Carolina sempre sentia um furacão dentro de si. Às vezes, uma coisinha pequena, tipo alguém mexer no seu material na escola ou não entender o que ela explicava, já virava uma tempestade de raiva. Ela explodia dizendo coisas que nem queria e no segundo seguinte se arrependia profundamente. A tristeza vinha junto com aquela sensação de vazio no peito, como se tivesse quebrado algo que não dava para consertar. Era como se sua raiva fosse um monstro que ela não conseguia domar, e isso a deixava confusa e sozinha. Na escola, os colegas olhavam meio assustados quando Carolina perdia o controle. Ela sentia que ninguém queria chegar perto, porque ninguém sabia como lidar com suas explosões. Em casa, também não era fácil. As brigas com os pais aumentavam toda vez que ela levantava a voz ou fechava a cara por horas, depois de um episódio de raiva ou tristeza profunda. Até a Camila, sua melhor amiga, às vezes evitava falar com ela quando sentia aquela energia pesada no ar. Carolina se isolava cada vez mais, tentando entender o que estava acontecendo dentro dela. Mas só encontrava um buraco enorme onde antes tinha esperança. Essa confusão emocional fazia com que Carolina se perguntasse se tinha algo errado com ela. Por que não conseguia controlar seus sentimentos? Por que sua raiva sempre vinha com tanta força? E por que depois dela descontar tudo nos outros, e até em si mesma, ficava tão triste e vazia? Era um ciclo sem fim que parecia puxá-la para baixo, para longe da alegria e do amor que ela sonhava sentir. A consequência disso tudo era visível. Os momentos felizes eram raros e curtos demais. Carolina passava muito tempo sozinha em seu quarto, olhando para o teto, lembrando das discussões com os pais ou das caras feias dos amigos na escola. Sentia-se incompreendida e distante até do próprio coração. As relações importantes pareciam frágeis demais quando sua raiva explodia do nada, quebrando laços invisíveis, mas reais. O vazio espiritual também apertava, uma sensação de estar perdida numa névoa, sem saber para onde ir ou como pedir ajuda. Até a Dr. Carlos percebeu isso quando conversou com Carolina na escola, após uma aula difícil. Ele perguntou calmamente: "O que está acontecendo aí dentro? Você sente que essa raiva é realmente você? Ou é algo tentando gritar por ajuda?" Mas Carolina respondeu com resistência: "Não é nada disso não. Eu só fico assim porque ninguém me entende mesmo. Não tem jeito." Ela se defendia como quem tenta proteger uma parte frágil de si mesma. Então, Dr. Carlos falou de um jeito que fez ela parar para pensar. "Sabe, às vezes a gente precisa olhar para dentro sem medo. Não para julgar ou se culpar, mas para entender o que está causando essa tempestade aí dentro do seu coração. Quando conseguimos reconhecer nossa dor e nossa raiva sem fugir dela, começamos a ganhar força para escolher como agir, em vez de deixar nossas emoções mandarem na gente." Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Carolina nos dias seguintes. Ela começou a perceber que não era fraqueza admitir sua dificuldade. Pelo contrário, era coragem enfrentar aquilo em vez de esconder ou explodir sem controle. Entendeu também que domar o corpo, aquela vontade instantânea de gritar ou chorar, era importante para cuidar das suas relações e do seu próprio coração partido depois das brigas. Foi então que Camila convidou Carolina para ir à igreja com ela e seus pais num domingo à tarde.
No começo, Carolina hesitou. Achava que aquilo não ia ajudar, mas decidiu ir só para acompanhar a amiga mesmo. Na igreja, ao ouvir as histórias da Bíblia e as músicas cantadas junto pela comunidade, algo diferente começou a crescer nela. Uma esperança calma misturada com acolhimento. Durante o culto, ouviram juntos um versículo especial: domando o corpo e reduzindo-o à servidão, para não acontecer que, pregando aos outros, eu mesmo seja reprovado. 1 Coríntios 9:27. Aquela frase bateu fundo no coração da Carolina. Foi como se Deus estivesse falando diretamente para ela sobre o desafio de controlar suas emoções. Ela entendeu ali que aprender a domar sua raiva era um processo diário e espiritual. Não precisava ser perfeita logo de cara, mas podia contar com Deus e com a comunidade da igreja para crescer nessa caminhada. Com o apoio da fé e das pessoas ao seu redor, passou a praticar novas formas de respirar fundo quando sentisse aquela vontade louca de explodir, trocando aquele impulso por palavras calmas ou até pedindo ajuda quando necessário. De repente, o vazio no peito começou a dar lugar a um sentimento novo: paz misturada com coragem para mudar aos poucos suas atitudes difíceis. As amizades voltaram a florescer porque agora ela tentava conversar antes da raiva crescer demais. Em casa, as brigas diminuíram porque aprendeu a reconhecer os sinais do seu corpo antes da explosão. Claro que nem sempre foi fácil. Teve dias ruins mesmo, mas agora sabia onde buscar força: na palavra viva de Deus e no abraço seguro da igreja, onde podia compartilhar seus desafios sem medo de ser rejeitada. Assim, Carolina descobriu o poder incrível de domar suas emoções pela fé. Domando o corpo e reduzindo-o à servidão, virou mais do que um versículo decorado. Virou o caminho para a vida nova, cheia de amor verdadeiro, consigo mesma e com os outros. Bora lembrar que domar as emoções é super possível, galera. Se curtiu, já é. Deixa seu like e se inscreve para mais dicas incríveis.